Olá, gente, muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar. Tudo certo, pessoal? Tudo bem também comigo, graças a Deus. Afinal de contas, estou até vendo a cara aqui dos meus colegas aqui, ó. Os papais esse fim de semana se arregaram, né? Estão até mais gordinhos hoje. Comeram um monte de maionese, né, seu Pelé? Maionese, costela, né, seu Murilo? Rebentaram de comer esse fim de semana e nós fomos privilegiados, né, seu Robson? Também nesse fim de semana. Tempinho ontem em Curitiba foi que delícia, rapaz. Bateu 22 graus, teve sol, ficou gostosinho, uma barbaridade. Aliás, agora nós estamos marcando 11 graus, né? O frio, pelo jeito, deu uma trégua pra gente, tá bom, uma barbaridade. Então você me conta aí, gente, afinal de contas, vocês estão acompanhando a gente pela TV, não é? Pode ser pela parabólica, nós chegamos com o nosso sinal no Brasil inteiro, pode ser no HD, onde a gente manda o nosso sinal para mais de 1.300 cidades, mas o nosso bate-papo, a nossa conversa é lá no Facebook, nas redes sociais. Você manda seu recado, você fala para mim como é que foi seu Dia dos Pais, em família, me explica lá certinho e a gente vai conversando aqui durante o dia de hoje. Mas o Ricardo não tem notícia não? Tem, gente, se tem. Quer ver? Então vamos para as manchetes já a partir de agora. Taca ali, pau, Luciano. A despedida das Olimpíadas, Brasil supera a marca histórica de medalhas e bate novo recorde. Será que vai ter festa? Sim, o Rio já faz planos para festas na praia com turistas do Brasil e do mundo. As regras em vigor para agendamento no INSS. Uma portaria já em vigor criou novas regras para atendimento durante a pandemia. As regras do racionamento de água em Curitiba e mais 14 municípios do Paraná. E o estado de saúde do casal Tarcísio e Glória Menezes. O Evangelizar Informa desta segunda-feira está no ar. Foi legal essa Olimpíada, né, gente? Fim de semana deu até para aproveitar um pouquinho. Eu queria ter visto o vôlei feminino, que perdeu para os Estados Unidos. Peguei o futebolzinho. Foi legal, foi bacana. Só o futebol que eu não gostei foi aquela atitude meio antipática dos jogadores lá na hora de receber a medalha, que tiraram o uniforme, né? Amarraram na cintura para aparecer o patrocinador da CBF. Mas já já a gente atualiza essas informações. O Robertinho preparou, um material, um resumão. Afinal de contas, né, gente? Foi a melhor participação do Brasil numa Olimpíada. Encaixamos ouro, prata, bronze. Olha, por pouquinho nós não marcamos a melhor campanha entre os países que participam daquele Pan-Americano. Tirando os Estados Unidos, que a gente nem conta, né? Mas ficamos ali pau a pau com o Canadá. Daqui a pouquinho a gente vai detalhar tudo isso para vocês. Porque agora, vamos falar do tempo. Eu estava falando que aqui tá gostoso, né? Mas, é seca lá no Centro-Oeste, chuva no Nordeste e por aqui já estão falando de frente fria de novo, gente. Acompanhe. A semana começa com sol e calor em grande parte do Nordeste do Brasil. Agora, ao longo da costa, a chuva continua, principalmente em toda a faixa leste da região. Por causa de áreas de instabilidade vindas do mar, tem uma chuva mais volumosa e até mais persistente em toda a faixa leste da Bahia até o Rio Grande do Norte. A temperatura atinge os 27 graus em Salvador, onde chove a qualquer hora do dia. Em Natal, mesmo com a chuva mais persistente, a máxima alcança os 30 graus. E São Luís do Maranhão também recebe algumas pancadas de chuva com máxima de 31 graus. A semana começa com um tempo seco no centro do país e nesses próximos dias a temperatura vai subir cada vez mais. O sol predomina nesta segunda-feira, o ar seco impede a formação de nuvens de chuva e a temperatura máxima chega aos 29 graus em Goiânia, 34 graus em Campo Grande e 38 graus na região de Cuiabá. A semana começa com sol e temperatura em elevação na maior parte da região sul do Brasil, mas já tem uma frente fria a caminho e até o final desta segunda-feira devem ocorrer pancadas de chuva nas áreas mais próximas ao Uruguai. Antes disso, a temperatura sobe e chega aos 31 graus em Porto Alegre. Na faixa leste entre Santa Catarina e o Paraná, os ventos que sopram do mar ainda provocam variação de nebulosidade e é por isso que a temperatura ainda não sobe muito. As máximas ficam em torno dos 24 graus em Florianópolis e 25 graus em Curitiba. Até o final da semana, a frente fria vai avançar, deve provocar chuva e diminuir a temperatura. Ixi, então vamos direto para as imagens de Lages, gente. Santa Catarina tem até um pouquinho de neblina, né? Olha ali no alto da torre da igreja. E essa, é a Catedral Diocesana de Lages, a Nossa Senhora dos Prazeres.
Temperatura agora na marca dos 12 graus, temperatura gostosa também por lá, né? Aliás, eu estava até comentando mais cedo que aqui choveu sábado na hora do almoço. Muita gente nem percebeu que foi bem rapidinho, durou uma meia hora. Eu estava no centro da cidade batendo perna, de repente veio a chuva. Eu falei, ué, rapaz, aí choveu rapidinho, não foi aquela chuva que a gente precisa. Tanto é que daqui a pouquinho a gente vai dar detalhes de como vai funcionar o racionamento de água aqui em Curitiba e região metropolitana. Meu Deus do céu, o pessoal do Nordeste vai ficar assustado com o que está acontecendo por aqui. Já já a gente vai explicar isso para vocês. Porque agora nós vamos falar de festa, vamos falar de Réveillon. Como assim, Ricardo? Eu também fiquei louco, mas temos que noticiar. A Patrícia vai trazer detalhes para a gente do que a Prefeitura do Rio de Janeiro já está preparando para o fim de ano. Vai ter palco 1, palco 2, festa aqui. E a pandemia? Bom, Patrícia explica para a gente. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Vilches. Bom dia a todos. Olha, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou como vai ser o Réveillon na cidade este ano. Sim, o Rio já faz planos para festas na praia com turistas do Brasil e do mundo. Segundo dados da Secretaria de Saúde, 80% da população adulta já foi vacinada. Ainda assim, festas estão proibidas. Eventos com aglomeração também. O prefeito explicou que espera uma melhora no quadro sanitário da cidade até o fim do ano e que as festas anunciadas agora precisam ser planejadas com prestadores de serviço contratados em licitação. O plano é fazer 3 palcos diferentes na praia e promover 10 shows ao ar livre ao mesmo tempo. Mas tudo com uma condição: se a pandemia permitir. Segundo o prefeito, a Secretaria de Saúde dará a última palavra sobre a festa de Réveillon na cidade. E a expectativa é grande, hein, Vilches? Eu volto com você e uma ótima semana para todos. Valeu, Patrícia, obrigado pelas informações. Ô, gente, e a Pfizer, que é a maior fabricante, quer dizer, não é a maior, mas uma das maiores fabricantes e fornecedoras de vacina no Brasil, acabou de anunciar naquele novo contrato feito com o Ministério da Saúde, mais lotes que serão entregues aqui no Brasil. Daqui a pouco o Rafael vai vir aqui e vai detalhar para a gente qual vai ser o calendário. Por isso que eu acho o seguinte, parece até que a gente fica falando, nossa, mas ficar falando de Réveillon nesse momento, não. É que existem projetos ali que precisam ser antecipados, né? E acredito pessoalmente que a Prefeitura agiu de forma sensata. Vamos planejar o que precisa planejar? Vai ter gasto público com isso? Vamos fazer o planejamento. Se não der lá na frente, a gente suspende. Mas já que tem que planejar, vamos planejar preparando, já contando com o melhor, de que boa parte da população já esteja vacinada. Vamos aguardar. Estou falando de pandemia, então nós vamos falar de uma pesquisa encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, que quis saber de você, de nós todos brasileiros, o seguinte: por um acaso você conheceu alguém que acabou pegando Covid, acabou morrendo nessa pandemia? Essa mesma pesquisa, quem acompanha a gente aqui no dia a dia deve estar se lembrando que não é a primeira vez que a gente noticia isso. E na verdade não é mesmo. É que a CNI está fazendo essas várias pesquisas para saber como é que está o resultado, a repercussão disso entre os brasileiros. Acompanhe. A pergunta foi feita por telefone para 2.000 pessoas que moram em capitais. 78% delas disseram que sim, conhecem alguém que morreu por Covid durante a pandemia. A pesquisa foi mais específica sobre a proximidade do entrevistado e a vítima. 55% dos entrevistados disseram que perderam um amigo. 29% informaram que foi um parente que não morava junto na casa. 16% disseram que perderam um colega de trabalho. Essas mesmas perguntas foram feitas em outra pesquisa encomendada pela CNI lá em abril. De lá para cá, o índice de pessoas que dizem conhecer alguém que morreu com Covid cresceu 3%. Deixa eu aproveitar e dar o primeiro bom dia aqui, a primeira passada de olho que eu estou fazendo aqui no Facebook. Quem está nos acompanhando pela rede social, a Penha está dando bom dia pra gente, a Marlene Souza também, a Olívia Câmara, Almir Machado está falando que em Criciúma o tempo tá bonito, tá maravilhoso por lá, tá com sol e tá bem gostosinho, né? Aqui tá assim também. A Socorro Silveira está com a gente, a Genilda está falando lá de Duque de Caxias, desejando uma boa semana para todo mundo. Amém para você também, Genilda. Deixa eu ver quem mais aqui. A Silene está falando com a gente de Quixadá, Ceará? Quixadá. Beijão para você, Silene. A Zenilda está falando de Alterosa, Minas Gerais. A Eliette, a Leide, o Heraldo de Recife está falando que o tempo por lá está fechado. Eu estava vendo aqui mesmo na previsão, né, Heraldo? Previsão aí de chuva a semana inteira, o dia inteiro.
Que bênção, viu? Puxa vida. A Eliette com a gente de Sobral, tá falando que tá quente por lá. A Sandra de Barueri. A Vitória do Ceará falando que tá muito sol por lá. De Sobral, a Eliette tá falando que tá muito calor. A Marlene, a Maria Silva e a Claudete Medeiros e a Celiana que tá chegando aqui com a gente também. Participe, gente, vai mandando o seu recadinho, a gente vai conversando aqui durante o programa, tá bom? A Jucineide tá falando de Palmeira dos Índios, estado de Alagoas. Beijão, Jucineide. A Eliette também dando bom dia. Maria Celina. A Carmen Vaneide tá falando que em Recife tá chovendo. Ô, inveja de vocês, viu, gente? Chuva, como a gente está precisando, viu? A Tereza de Piraquara, aqui na região metropolitana, também vai ficar sem água, né, Tereza? Todos nós, a partir de quarta-feira. É já que a gente vai noticiar? Não? O que a gente vai fazer agora? Já. Vamos falar de vacina. Já a gente dá detalhes, tá? Ô, Tereza, que está falando aqui de Piraquara, de como vai funcionar esse rodízio. Agora nós vamos falar desse novo cronograma de chegada e vacinação. Esses novos lotes da Pfizer que chegaram aqui no Brasil. Taca-lhe pau, Rafael, bom dia. Bom, Ricardo, ao todo chegaram 2.100.000 doses de imunizantes. A carga chegou no final da tarde de ontem, no final de domingo, no aeroporto de Viracopos, em Campinas, em 2 voos que vieram de Miami. Com essa nova remessa, já são ao todo 42 lotes, que totalizam 37 milhões de imunizantes. Bom, de acordo com a Pfizer, a previsão é que até o final de agosto e início de setembro eles entreguem 52 milhões de doses, que fazem parte do primeiro acordo que a Pfizer tem com o governo federal, que totaliza 100 milhões de doses entregues. Esse primeiro acordo foi feito no dia 19 de março. Um segundo acordo entre o governo federal e a Pfizer foi feito no dia 14 de maio e prevê outras 100 milhões de doses, só que entre outubro e dezembro. A farmacêutica americana disse que vai cumprir os 2 cronogramas, ou seja, se tudo der certo, até o final de 2021, até o final desse ano, nós vamos receber 200 milhões de doses da Pfizer. Ricardo, voltamos ao estúdio com você. Valeu, Rafael, obrigado pelas informações. É isso, gente, conforme o tempo vai chegando o fim de ano, maior vai ser essa vacinação e vai dar tudo certo. E aquela festa de Réveillon que você tá curtindo, né, Carol? Já tá indo lá a programação, quem sabe vai rolar. Intervalo comercial agora rapidinho, só lembrando para vocês o seguinte, depois na volta nós vamos falar do calendário de agendamento do INSS. Vocês se lembram, né, que a gente falou que por causa da pandemia tinha agência fechada e tinha um esquema diferente para atendimento por telefone. E mudaram esses critérios e a gente vai explicar para você depois do intervalo comercial, tá bom? E já eu converso com vocês também. Sai daí não, é rapidinho. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar Informa de volta às 8 horas e 31 minutos para mostrar para vocês aí o amanhecer em Balneário Camboriú, litoral de Santa Catarina. Temperatura na marca dos 17 graus. Eu vou te falar uma coisa, hein? Isso aqui, ô Luciano, isso, valeu, obrigado. Isso aqui no meu tempo de piazão, isso aqui não tinha essa roda gigante, nem esse deck aqui, viu? Eu lembro, se eu não me engano, isso aqui era uma ponta da praia onde tinha aquele banana boat. Hein, Robson? Não era isso? É isso mesmo, rapaz. Eu lembro que eu era divertido, uma barbaridade. Você pegava aquilo lá, a banana boat era o seguinte, gente, era um cara que ficava de jet ski, aí colocava lá era uma banana mesmo que a gente brincava, aí ele saía milhão para dentro do mar. E você ficava segurando lá sem segurança nenhuma. Ai, que coisa. Você ficava se segurando lá e ficava batendo feito um bobo, até cair na água. Você dava risada, uma barbaridade. Foi proibido isso? Pois é, eu curtia. Eu achava legal, uma barbaridade, dava risada um monte. Meus amigos caindo e eu caía também. O que a gente engolia de água, meu Deus do céu. Deixa eu aproveitar e dar um bom tempo bom, viu, gente? Banana boat, olha o que eu fui lembrar agora, tá louco, viu? A Eliette está com a gente também, a Jucineide de Palmeira dos Índios, a Maria Celina, Carmen Vaneide, será que eu tô repetindo? Ah, tá aqui, ó. A Sheila Lopes está pedindo um abraço, beijão para você, Sheila. A Cirlei também está com a gente, a Nildete, a Beatriz de Recife, a Áurea está falando de Camaragibe. Beijão, Áurea. Também a Socorro com a gente, a Jucineide de Palmeira dos Índios, Niterói, a Maria Suzana. A Jussara tá dando um bom dia pra gente também, Eliette, a linda, Fátima Duarte, ó, tá falando que no Dia dos Pais ela fez um bacalhau surpresa para os 3 pais da minha vida. Ah, o Juvenal, o Thiago e o Roberto, eles amaram. Aí sim, hein? Parabéns, Fátima, beijão pra você, obrigado pela companhia.
Falando em comida, rapaz, aprontaram com a gente na sexta-feira no programa lá, né? Teve um cuscuz que a gente vai contar essa história para vocês amanhã, viu, gente? A gente vai contar essa história para vocês amanhã. Aparecida França tá com a gente também, o Edmilson, Maria Helena, Vilma Ribeiro, Maria Helena, Karina Freitas e Maria Elizabeth lá de Sorriso, no Mato Grosso. Então vamos que vamos, gente? Vamos falar agora de como é que vai funcionar ou como já está funcionando o agendamento do INSS. Porque tem muita gente que estava reclamando, Ricardo, eu não consigo resolver meus problemas por telefone, nem por aplicativo. Então é o seguinte, se você não sabia, fique sabendo agora. Dependendo do caso, exceções vão ser abertas e você vai poder ser atendido presencialmente. A Ilu está com a gente, tem os detalhes, tem as informações. Bom dia, Luísa. Bom dia, Vilches. Bom dia a todos vocês que nos acompanham. É isso mesmo, uma novidade para quem precisa dos serviços prestados pelo INSS. Uma portaria já em vigor criou novas regras para atendimento durante a pandemia. Em muitas cidades, as agências ainda estão fechadas ou funcionando em esquema especial. Com isso, boa parte da demanda por atendimentos acabou migrando para o aplicativo ou para 135. O telefone do INSS. Mas nem todo mundo conseguia resolver os seus problemas por telefone ou pelo app. E essa portaria altera isso. A partir de agora, todos os problemas não solucionados de forma remota terá atendimento presencial marcado no posto. Os atendentes do 135 já estão fazendo esse encaminhamento e instruindo as pessoas sobre os casos que podem gerar o atendimento presencial. A regra é sempre ligar no 135 para resolver a demanda. Se não der por telefone, o atendimento presencial será marcado. Que boa notícia, né, Vilches? Voltamos com você e boa semana. Valeu, Elu. Obrigado pelas informações, pela participação. É isso, gente. A demanda aumentou demais por telefone. Muita coisinha não estava sendo resolvido por aqui, não. Por isso, essa exceção agora para determinados casos serem atendidos presencialmente. Então, mas antes de tudo, funciona assim. Não é para procurar o postinho já direto, não, tá? Tem que ligar e aí, se for o caso, um agendamento desse atendimento será feito, tá bom? Em todo lugar do Brasil vai ser assim que funciona, tá bom? Chegando aqui com a gente aqui para participar também no Facebook, a Nadir. A Nadir que estava aqui, não, aqui ó, a Janete Ferreira que está falando de Fazenda Rio Grande, que é a região metropolitana de Curitiba. Então, Janete, essa notícia vai ser para você e para todo mundo que mora aqui na região metropolitana para entender como é que vai ser o calendário de racionamento de água promovido pela Sanepar. E para você que não é daqui, dê só uma olhada o que está acontecendo aqui no Paranazão, gente. Nós vamos ficar 36 horas direto sem água. Por quê? Seca no sul. Acompanhe. Começa nesta semana o novo rodízio de abastecimento de água em Curitiba e em todos os 14 municípios da região metropolitana. São 3.600.000 pessoas afetadas em todos os bairros destas cidades. A partir de quarta-feira, o rodízio será de 36 horas. 1 dia e meio com fornecimento de água e 1 dia e meio com corte. Essa forma de abastecimento já tinha sido adotada no passado. E com a manutenção da severa estiagem, essa foi a única solução encontrada pela Companhia do Estado, a Sanepar. O mês passado retratou bem a situação atual. Segundo o CIMEPAR, o Serviço Meteorológico do Paraná, choveu apenas 14 milímetros em Curitiba, quando o normal para essa época é 6 vezes mais, ou 90 milímetros. A capital e as demais cidades foram divididas por regiões. Cada uma delas irá ter rodízio em datas diferentes. Para saber quando o fornecimento de água será cortado na rua da sua casa, entre na página da Sanepar na internet. Há um quadro explicativo com essa informação. Basta apenas informar o nome da sua rua e a cidade onde mora. O site é facinho, né, gente? Só põe lá assim no Google, rodízio de água Sanepar, você vai cair na página e já vai saber. Que tristeza, hein, gente? 36 horas, e diferente do que aconteceu no ano passado, agora o tempo é indeterminado com relação a esse racionamento de água. Então, seu Robson, nada de lavar carro com mangueira, viu, seu Pelé? Lavar calçada com água, tudo na vassourinha, gente, economizar o que der, que vai ser russa essa situação. Mas vamos falar de outro assunto agora, afinal de contas, hoje é segunda-feira e é o Dia Brasileiro, aliás, eu arrisco a dizer que é o Dia Mundial das Promessas.
quem é que não promete na segunda-feira, não? Agora eu vou emagrecer. Agora eu vou cuidar da minha saúde. É ou não é, dona Patrícia? Então a deixa tá dada para você. Muito bom dia. Com certeza, agora vai, né, Vilches? Promessa é dívida, tem que cumprir, hein, minha gente? Bom dia a todos, amados que acompanham a TV Evangelizar. Olha, no final de semana teve as Olimpíadas rolando, né? Dia dos Pais. Você até tentou se inspirar nos atletas e ter, assim, quem sabe, uma vida mais fitness, mais saudável. Mas o que você fez? Foi levantamento de garfo e de copo, né? Exagerou, comeu de tudo e aí, hoje a conta chegou. Mas olha só, eu trago para você a solução. Chega de sofrimento aí por causa do excesso de peso de toda essa gordura aí, viu? O ActiNutri é a única forma de emagrecimento, testada e aprovada por milhares de pessoas em todo o Brasil. Você também pode ter resultados positivos, vai ter sucesso aí no seu emagrecimento, assim como aconteceu com a Lita. Ela é uma das milhares de pessoas do Brasil que emagreceu, que está feliz da vida. Vejam só aparecendo aqui na tela a diferença nesse resultado, hein? Ela é aqui de Curitiba, 50 anos, 26 quilos a menos. Olha só o quanto melhorou, né? Sem papada, aqui os braços mais finos, cinturinha, quadril mais estreito. E olha aí, muito mais saúde, o que é mais importante, né? Além de cuidar da autoestima, da beleza, você vai ter aí uma vida muito melhor, né? Com menos sofrimento. Ligue pra gente 0800 000 3474, porque olha só, Vilches, para começar a semana bem, e já que é segunda-feira, dia mundial aí da dieta, hoje você vai ter o maior incentivo para iniciar o seu tratamento, 50% de desconto com o ActiNutri, ele que é campeão, aliás, bicampeão, 2 medalhas de ouro. Ouro também, como foi a nossa seleção canarinho, hoje vinha até de amarelo para homenagear. E vai ganhar de presente o potencializador para acelerar, para turbinar o seu emagrecimento. Ligando agora a 0800 000 3474. Boa semana para vocês. Para você também, Patrícia, valeu, obrigado pela participação. Beleza, gente, seguinte, vamos fazer um giro de notícias, um giro de informações por esse Brasilzão todo. Os professores lá de Santa Catarina estão assim se esfregando a mão, não é verdade? Afinal de contas, foi anunciado um baita de um aumento de salário para eles, né? E tá todo mundo na expectativa, será que já pinga agora esse novo salário no mês de agosto? Será? Esse é um dos destaques aqui no giro de notícias no Informa na Cidade. Taca-lhe pau. O aumento de salários dos professores da rede estadual de Santa Catarina tem previsão para ser pago ainda em agosto. O piso para 40 horas passou a ser de R$ 5.000 para quem tem curso superior, R$ 3.500 para quem tem o magistério e R$ 4.000 para quem tem licenciatura curta. A Assembleia Legislativa ainda irá votar as datas para os novos pagamentos. Morreu o ex-prefeito de Cuiabá, Gustavo Arruda, com 81 anos. Ele estava internado no hospital desde o fim de julho, depois que apresentou sintomas de Covid. Segundo a família, o ex-prefeito tinha sido vacinado com a primeira dose da vacina contra a Covid 30 dias antes e por isso ainda não havia tomado a segunda dose. Os bombeiros do Ceará conseguiram controlar o incêndio na região de Moraújo, a 300 quilômetros de Fortaleza. Ele foi considerado de grandes proporções por causa da altura das labaredas e da área verde queimada. Como o fogo começou, ainda é mistério. Tá aí um raro flagrante no Mato Grosso do Sul. Uma águia real, de olho no rebanho de capivaras. A ave também é chamada de arpia e é a maior águia das Américas. De asas abertas, chega a ter 2 metros de comprimento. As garras têm unhas de 6 centímetros, o que ajudam a levar uma presa de até 6 quilos. Na mesma fazenda onde foi feita esta imagem, uma outra foto foi registrada em janeiro. Era uma outra arpia, levando um macaco prego. É bonito de ver, vai. Eu sei, as meninas aqui não gostam muito dessas imagens que a gente traz aqui, mas é a natureza, gente. Dá dó do macaquinho, mas é a natureza. Arpia, né? A águia, rapaz, que bote certeiro que ela deu ali. Bonito, uma barbaridade. Também não conheço, viu, gente? Isso é só mais coisa do Pantanal mesmo, Mato Grosso do Sul. Aqui, por aqui, a gente não vê, não. 2 metros é grande, uma barbaridade. No máximo, a gente vê aquele gaviãozinho aqui em Curitiba, mas ele não tem 1 metro. 1 metro no máximo, é um gavião branco que tem aqui. Vamos com notícia? Não, dá um tempinho aqui para mandar um abraço pro Heraldo, que está nos acompanhando, e Esmeralda, que está acompanhando a gente de Dayatuba. O Heraldo está falando do Recife, está falando o seguinte: Ricardo, quando você estiver aqui no Recife, aqui ó,
Quando você estiver aqui no Recife, pode vir na minha casa para comer um belo cuscuz recheado com café com leite e canela. Ah, eu nem vou perguntar o que é cuscuz recheado, vou começar tudo de novo aqui em Guiço. Ah, vai ser aquela confusão. Vamos falar agora do estado de saúde dos atores, não sei, eu acredito, símbolo assim da televisão brasileira. Glória Menezes e Tarcísio Filho, Tarcísio Pai, né? O Tarcísio Pai. Eles foram internados nesse fim de semana para tratamento de Covid. O Rafael traz os detalhes para a gente, porque o que chama a atenção é o seguinte: os dois foram vacinados, gente. Não é isso, Rafael? Vem as informações com a gente. Sim, Ricardo, os dois já haviam recebido as 2 doses da vacina. O Tarcísio Meira tem 85 anos e a Glória Menezes tem 86. Os dois foram vacinados já com as 2 doses. Eles receberam a primeira dose em março desse ano e a segunda dose em abril desse ano. E desde que começou a pandemia e mesmo tendo recebido as 2 doses, o casal se encontrava isolado em um sítio que eles têm na cidade de Porto Feliz, que fica no interior de São Paulo. E de acordo com um dos familiares, foi um momento de descuido e o casal acabou sendo infectado. Bom, Tarcísio Meira e Glória Menezes foram hospitalizados na noite de sexta-feira em um hospital em São Paulo. E infelizmente o Tarcísio Meira é que está com um quadro de saúde pior, pois ele está entubado. Já a Glória Menezes apenas tem sintomas leves. O casal vai continuar internado neste hospital em São Paulo, em quarentena, até a recuperação, até eles ficarem 100% recuperados. Bom, Ricardo, agora fica aqui a nossa torcida e principalmente, a nossa oração para esse casal que nos fez rir muitas vezes, chorar outras tantas vezes também, um talento inigualável desses dois, Eles que são casados desde 1962, ou seja, 59 anos de casamento. Ricardo, voltamos ao estúdio, é com você. Valeu, Rafa, obrigado pelas informações. E a última novela que eu lembro dos dois, foi a última que eu assisti também, foi aquela Guerra dos Sexos, que eles trabalharam juntos. E a Glória Menezes fazia, se eu não me engano, era um papel onde a personagem era a Glorinha também. Lembra? Tinha um bordãozinho na época? Coisas de Glorinha. Era isso, gente? Não sei se eu estou enganado, mas vocês depois me contam nas redes sociais. Nós vamos fazer um intervalo comercial agora rapidinho. Coisas de Glorinha. E depois nós vamos falar aqui das Olimpíadas, a melhor participação do Brasil numa Olimpíada. Já não sai daí não. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar informa de volta às 8 horas e 48 minutos, mostrando a Ponte da Amizade, gente. Ricardo, que quantidade de caminhão é essa parada na ponte? É aquela greve, gente, que nós anunciamos na semana passada. É uma greve dos caminhoneiros paraguaios que reivindicam o aumento do valor do frete por lá, só que nesse protesto eles fecham a Ponte da Amizade. E aí, nesse congestionamento todo, tá parado caminhoneiro brasileiro, paraguaio, argentino. Na quinta-feira passada, na sexta-feira passada, teve uma rodada de negociações entre o governo paraguaio e também representantes dessa greve, mas não avançou, por isso que essa paralisação continua. Tudo paradinho, mas todo mundo para, caminhoneiro não passa, não sai e não entra do Paraguai, gente, coisa tá feia por lá. Por falar em coisa feia, nós noticiamos aqui na semana passada que o estado do Ceará estava antecipando a campanha de vacinação contra o sarampo voltada para crianças recém-nascidas, porque depois de 1 ano e meio o Ceará voltou a registrar esse caso da doença. E na verdade, gente, o Ministério da Saúde está preocupadíssimo com esse assunto, porque com essa história de pandemia os pais e as mães, estão relaxando com a vacinação de tudo quanto é tipo de doença. Acompanhe aí. O sarampo é uma grave doença viral que acomete principalmente as crianças. Após um longo período sem registro de novos casos, em 2015, o Brasil recebeu o certificado de erradicação da doença. Até 2017, o país não registrou nenhum caso, mas no ano seguinte foram contabilizados 1.553 registros. Como o tratamento até hoje não é específico contra o sarampo, os médicos identificam a presença do vírus e tratam apenas dos sintomas apresentados pelo paciente.
Então, a doença do sarampo é uma doença viral aguda, de alta transmissibilidade, transmitida de pessoa para pessoa por via respiratória. Quando a gente fala de alta transmissibilidade, nós afirmamos que a doença do sarampo é uma doença mais transmissível do que o vírus da gripe, por exemplo, que vai evoluir geralmente com febre alta, com erupção cutânea, com acometimento do estado geral e que muitas vezes pode causar complicações mais graves, como, por exemplo, pneumonia, encefalite e, em alguns casos, podem levar até a morte. As formas de detectar o sarampo são clínicas na maior parte dos casos. Os médicos identificam com base nos sintomas dos pacientes. Mas, normalmente, esse diagnóstico já se dá no fim da expansão da doença. Para identificar o vírus ainda na fase aguda, é necessário realizar um teste molecular. O teste molecular ele vai pegar fragmentos do vírus ou pedaços ali do material genético do vírus, quando a pessoa está com uma infecção, e vai determinar, olha, esta pessoa realmente está infectada pelo vírus do sarampo. Então, como eu falei, é um vírus, ele vai ter partículas muito pequenas ali no corpo da pessoa, então para isso a gente precisa de um teste que seja muito sensível e muito específico, ou seja, o nosso teste ele é capaz de diferenciar, olha, isto é sarampo e não é um H1N1, por exemplo, ou não é o Covid, por exemplo, Então, essa que é a ideia de se ter um teste molecular, para detectar na fase aguda, na fase real ali da doença, em tempo real que a gente diz. A baixa cobertura vacinal é apontada como principal causa para o aparecimento de novos casos. Dados apontam que, desde 2016, a meta de vacinação contra o sarampo no Brasil não é atingida. Em 2020, cerca de 70% da população tomou a primeira dose e 55% tomou a segunda. A meta era vacinar 95% das pessoas. Nós precisamos pensar que a vacinação é um ato coletivo, nunca um ato individual. Então, com o objetivo de reduzir a transmissibilidade, nós só vamos conseguir atingi-lo vacinando o máximo de pessoas possíveis. Eu não consigo entender ainda hoje as pessoas que fazem essa opção de não levar o filho, o neto, para um posto de vacinação para se vacinar. Nossa, eu lembro que na minha época, quando a gente ia para a escola, a mãe ia fazer matrícula, chegava lá, a primeira coisa que a escola exigia era a carteirinha de vacinação. Né, Pelé? Hein, Robson? Chegava lá, ia sarampo. Ok. Pólio, gente. É básico, tá lá para evitar a paralisia infantil. Doenças que estavam erradicadas do Brasil, que estão voltando agora, porque as pessoas esquecem de vacinar. E tem gente, que eu acho mais grave, sabe? Tem gente que vai lá no Facebook e fala, essa vacina... Como assim desconfiar de vacina hoje? Quanto mais informação nós temos, que a internet ela serve para isso também, para nos informar, mais as pessoas ignoram a realidade. E não estou nem falando de Covid ainda, estou falando de vacinações básicas no Brasil, que sempre foram feitas. As pessoas virando as costas para esse nosso dia a dia, gente. Em nome do que eu não entendo. Sinceramente, eu não entendo. Mas, enfim, vamos falar de Olimpíada agora? Vamos, afinal de contas, Vocês viram o quadro de medalhas, como é que ficou? O Brasil ficou bem uma barbaridade. Teve ali a melhor participação na história das Olimpíadas em quantidade de ouro, prata e bronze que acabou ganhando. Robertinho tá com a gente, tem todos esses detalhes aí. Acabou, gente? Acabou. Taca ali pau, Robertinho. O maior evento esportivo do mundo chegou ao fim, mas como uma verdadeira celebração de tudo aquilo que o esporte representa, o último final de semana dos Jogos Olímpicos de Tóquio reservou para o Brasil dias de glórias, grandes conquistas e coroou a melhor participação do país tupiniquim na história dos Jogos Olímpicos, terminando a competição em 12º lugar no quadro geral de medalhas. O sábado foi dourado para os brasileiros. Tudo começou com Isaquias Queiroz. O gigante da canoagem ganhou a medalha de ouro na categoria C1 1000 metros, a sua 4ª medalha em 2 Olimpíadas. Mas o bom baiano não estava só. E como diz o ditado do povo desta terra azul anil, o brasileiro não desiste nunca. E foi assim, seguindo esse ditado, que Herbert Conceição, depois de perder os 2 primeiros rounds por pontos, conseguiu no 3º assalto um nocaute épico, derrubou o seu oponente e garantiu para o Brasil a 2ª medalha de ouro do dia. E ainda tinha mais. Os meninos do futebol fecharam o dia de atividades almejando o bicampeonato olímpico. E como quem procura sempre alcança, depois de uma partida dura, complicada, com direito a pênalti perdido, a seleção canarinho venceu na prorrogação, com um gol de Malcolm,
fechando o dia com mais uma marca histórica. Se o sábado foi o dia do ouro, o domingo foi o dia das medalhas prateadas. As meninas do vôlei, comandadas pelo tricampeão olímpico José Roberto Guimarães, perderam para os Estados Unidos por 3-0 na final olímpica da modalidade. No boxe, Bia Ferreira também perdeu a final e ficou com a prata. Nada que apague a participação canarinho nessas Olimpíadas. Olimpíadas que vai ficar marcada pela falta de público, pela pandemia, mas também pela esperança, pela fé, pelo brilho das mulheres que cada vez mais mostram ao mundo sua capacidade, elegância e talento. Mas acima de tudo, essas Olimpíadas mostraram para o mundo que há uma luz no fim do túnel e que podemos ter esperança de que dias melhores virão. A luz da tocha olímpica se apagou em Tóquio, a terra do sol nascente, mas daqui a 3 anos ela se acende mais uma vez, em Paris, na Cidade Luz, para que o mundo possa ver uma vez mais a história sendo escrita diante dos nossos olhos. E eu não tenho dúvida nenhuma de que aí sim, em Paris, a Olimpíada será diferente, com a presença de público, com torcida, a gente acompanhando de verdade. Porque eu estava ouvindo na transmissão ontem, os moradores de Tóquio, né? Puxa vida, o quanto eles perderam de oportunidade. Afinal de contas, quando é que Tóquio vai ter oportunidade de sediar uma nova Olimpíada? Vai demorar. E perdendo essa chance, porque muitos esportes não permitiam nem público. Nem isso eles puderam curtir. E nós aqui do Brasil também ficou uma sensação, eu particularmente, eu queria ter acompanhado mais, mas o horário não permitia. O vôlei que eu estava falando mais cedo, começou às 2h30, não é isso? 1h30 da madrugada, não aguento. Mesmo no fim de semana, não consegui ficar acordado para assistir, não. É difícil, o futebol foi de manhãzinha cedo. Foi de manhã cedo, então um horário bem ruim mesmo. Só para quem é, né? Fervoroso ali, consegue acordar cedo, a piazada consegue curtir. Deixa eu dar um bom dia pra turma aqui. Ai, Paris, hein, gente? Paris é legal, hein? Ah, outra coisa, uma explicaçãozinha aqui que passou. Ricardo, Tóquio 2020, sim, gente, a Olimpíada estava prevista para acontecer no passado. Só que o logotipo, a marca continuou, Tóquio 2020. Mas ela foi realizada em 2021. Mas a marca Tóquio 2020 está mantida. Então é isso que a gente utiliza também, como foi padronizado. Deixa eu dar mais um recadinho aqui. Lê o recadinho de vocês. O Claudemir com a gente. A Alice. Ricardo, aqui ó. Uma correção, não é Glorinha e nem Dorinha, é coisa de Laurinha. Verdade, Alice, eu estava falando da Glória Menezes. Coisas de Laurinha. É isso mesmo, Alice, eu sabia que eu estava errando. Valeu, obrigado pela participação, obrigado. Eu sabia que alguém ia falar isso para mim. Valeu, Alice, valeu, obrigado. Quem também está com a gente, a Maria Helena está falando, Ricardo, também não entendo. Tem que vacinar, gente, tem que vacinar, né, dona Maria Helena? A Raquel Gaspar também já está desejando um feliz Dia dos Pais atrasado aqui para a turma. Ela está lá em Fortaleza e está falando que tem sol para cada cabeça que está por lá. A sorte que tem uma brisa que dá uma amenizada. Valeu, Raquel, obrigado pela participação. Do Mato Grosso, a Nayala também está acompanhando a gente. Beijão, Nayala. E a Ju Souza está falando, Ricardo, você já comeu farofa de cuscuz com frango desfiado e cheiro verde? Delícia, viu? Ixi, gente, eu vou ter que encarar o tal do cuscuz, que a cobrança, a pressão tá grande. A Linda Almeida tá com a gente também, ó, tá dando um bom dia pra gente. A Neide tá falando de Parnaíba, no Piauí. O Heraldo tá falando vacina sim. É isso aí, Heraldo. E a Maria Ivanilda, que tá com a gente lá em Missão Velha, estado do Ceará. Beijão para todos vocês que participaram com a gente aqui, fizeram o Evangelizar em Forma de hoje. Mais gostoso, né, gente? Afinal de contas, o que seria da gente se não fosse a participação de vocês? O programa de hoje termina aqui, coladinho com a gente está o programa Com a Palavra. Voltaremos amanhã por volta das 8h20 da manhã. Tenham uma abençoada semana a todos vocês, uma excelente segunda-feira. O tempo tá bom, então vamos curtir, gente. Tenham uma segunda-feira abençoada até amanhã, se Deus quiser. Fui!